Estamos começando juntos o nosso Tarobá Cidade, agora 8 horas em ponto, hoje dia 23 de fevereiro de 2026. Começando a semana já com clima, na minha opinião, pelo menos, já aparecendo de final de verão, né? Uma chuvinha que deu aquela refrescada no tempo, tivemos uma trégua naquela onda de calor e começando a semana com temperaturas mais amenas. Daqui a pouquinho a Laís Magalhães vai atualizar como é que vai ficar o tempo agora nesse início de semana e última semana do mês de fevereiro. Para você que acompanha a gente pela telinha, bom dia para toda a região metropolitana e para você que acompanha a gente pelo nosso portal tarobá.com.br, bom dia também. Estamos ao vivo no nosso canal do YouTube. Você pode acessar por lá também e assistir até às 9 horas da manhã, mesmo que você precise sair de casa, estamos ao vivo lá e você pode participar com a gente pelo chat. Olha só, todas essas pessoas comentando aí, na verdade comentando o programa Primeira Hora, né, o jornal Primeira Hora, em que o Fernando Brevilieri estava no comando, e agora no Tarobá Cidade permanecemos ao vivo no YouTube e com sorteio. Gente, a gente está fazendo sorteio praticamente todos os dias da semana aqui. Hoje tem mais um voucher da loja Performance com roupas fitness, um vale compras no valor de R$150. É isso, Chica? Daqui a pouquinho a gente confirma, é isso mesmo, olha só. Vale compra no valor de R$150 para você levar na loja o voucher, retirar o seu presente aqui, um oferecimento da loja Performance Fitness, que fica lá no Shopping Boulevard, em parceria com o Tarobá Cidade. Então vai entrando no chat, vai comentando que você quer ganhar esse sorteio aí. No final do programa a gente vai falar quem foi o vencedor ou a vencedora. E agora, já sem perder mais tempo, dando bom dia aqui pro Edson Neves, porque semana cheia de notícias, né, Edson? Bom dia. Tudo bem, Patrícia? Bom dia para você, uma ótima semana para quem está nos acompanhando e uma novidade na área da saúde e que promete tornar a gestão mais eficiente. A Prefeitura lança daqui a pouco o Sistema Autoriza SUS. Essa ferramenta muda a gestão hospitalar no que diz respeito às chamadas autorizações de internação hospitalar, AIH, tanto das cirurgias eletivas quanto dos procedimentos de urgência na rede municipal de saúde. Esse sistema, ele organiza e padroniza os processos, o que deve garantir mais transparência em todas as etapas, desde a inserção do laudo médico até o faturamento desse documento, né, dessa autorização de internação. E isso também reduz alguns retrabalhos e possíveis falhas operacionais. Participam da solenidade de hoje o prefeito Thiago Amaral e a secretária de Saúde Vivian Feijó. O lançamento está marcado para daqui a pouco, às 10 horas, no auditório da Prefeitura de Londrina. Aliás, Edson, eu queria fazer uma observação aqui quando eu vi o anúncio dessa coletiva, um elogio para a secretária Vivian Feijó. Eu acho que de todas as pastas hoje do Thiago Amaral, a saúde é uma das que a gente nota, pelo menos, até porque ela vivenciou a vida toda a área da saúde na prática, é uma das que mais estão em busca de soluções. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. A saúde, mesmo na dengue, que daqui a pouquinho a gente vai falar, um esforço muito grande para realmente trazer soluções, tanto da parte tecnológica, redução de filas e também soluções antigas aí, de problemas antigos do nosso sistema único de saúde. Até pela experiência da Vivian também como superintendente do hospital universitário. Sim. Então ela sempre teve esse conhecimento também de como é que funciona a rede municipal. Então ela está utilizando toda essa experiência para tentar melhorar então a saúde aqui de Londrina. Daí a importância da gente ter pessoas técnicas no comando das pastas. Isso faz toda a diferença mesmo. E hoje ainda no Tarobá Cidade a gente vai falar então dessa força-tarefa contra a dengue. Apesar de números considerados menos graves do que no ano passado, a Secretaria de Saúde realiza mutirões de combate à doença em bairros com mais incidência. Já foram 7 mutirões desde o início do ano até agora. No último final de semana, localidades da Zona Leste de Londrina receberam o que a Secretaria de Saúde chama de dia D. E a gente vai saber como é que está esse trabalho intenso de combate
combate. Afinal de contas, qualquer número de casos é preocupante. A dengue é uma doença que pode matar e a gente vai receber mais informações sobre isso. A febre das canetas emagrecedoras. Hoje, no Saúde em Ação, o alerta de um endocrinologista para os riscos do uso sem acompanhamento médico. Se você não tem obesidade, se você quer perder só uns quilinhos, será que essa caneta é para você? A gente vai receber o especialista aqui para responder essas e outras questões que são muito graves. A gente vê essa febre e o uso indiscriminado mesmo dessas canetas. No Eleva Mais Condomínios, a mudança de hábitos de consumidores tem causado um problema nos condomínios, que é a entrega das encomendas. Mas tem solução e a gente vai receber um especialista no assunto para explicar para a gente tudo isso. Fique conosco, a partir de agora está começando o nosso Tarobá Cidade ao vivo, que vai até às 9 horas da manhã. Um estudo da UEL indicou o aumento de 34% em casos de feminicídios no Brasil em 2025. Sobre esse assunto, converso com o Gabriel Arantes, que ao vivo, então, vai trazer mais informações para a gente. Oi, Arantes, bom dia para você, boa semana de trabalho para nós. Bom dia, Edson, bom dia, Patrícia, uma boa semana para nós e para quem acompanha o Tarobá Cidade. É isso mesmo, esse estudo foi feito aí pelo Laboratório de Estudos de Feminicídios da UEL, o LESFEM, e apontou que o país registrou 6.904 casos, sejam eles de feminicídios que acabaram, consumados ou de tentativas de feminicídio. Isso representa um aumento de 34% em relação ao ano de 2024 e traz números chocantes, Edson. Olha, 2.151 mulheres foram assassinadas, uma média de 5,89 mortes por dia, além de outras 4.755 tentativas. A maior parte dos crimes ocorreu dentro da casa das vítimas e 21% no imóvel do casal. Em 75% dos casos, o feminicídio é classificado como íntimo, ou seja, praticado por maridos, namorados ou ex-companheiros. O levantamento também traçou o perfil das vítimas. A maior parte delas são mulheres de 25 a 34 anos de idade e apenas em 22% dos casos, as vítimas já haviam denunciado o agressor previamente. Além disso, o estudo também traçou um panorama dos agressores, Ou seja, 34% dos homens agiram sozinhos, principalmente com armas brancas, facas, instrumentos de corte, em 48% dos casos. A idade média dos agressores é de 36 anos de idade. Nos estados que registraram mais casos, São Paulo lidera com 1.143 casos, seguidos de Minas Gerais com 487 e a Bahia em 462. No estado do Paraná, Edson, a gente felizmente teve uma diminuição. Foram 424 casos em 2025. É claro que é um problema longe de estar solucionado, mas aqui no Paraná, pelo menos, a gente registrou essa redução em comparação com 2024, Edson. Esses são dados chocantes. Inclusive, tem um dado aqui também sobre crianças que ficaram órfãs por causa de crimes de feminicídio. Foram 1.653 crianças, Edson. Valeu, Arantes. Muito obrigado pela sua informação sobre esses dados do feminicídio. Patrícia, é aquela nossa impressão que a gente teve no ano passado. Muitos casos de feminicídio ainda. Sim. O Paraná registrou essa diminuição, mas como o Arantes até pontuou de uma maneira muito clara, ainda está longe esse problema de ser solucionado, infelizmente. É uma tragédia, acho que mundial isso, e a gente sempre tem que bater nessa tecla. E agora que o ano letivo começou, a Câmara de Vereadores de Londrina debate hoje um programa de lazer para crianças durante as férias escolares. Quem vai trazer mais informações é a Laís Magalhães, que está ao vivo com a gente, direto da nossa central de produção de conteúdo. Laís, me conta isso, agora que vai dar tempo aí dos vereadores debaterem com calma, já que as crianças voltaram para a escola. Bom dia.
Bom dia, Pati. Bom dia para quem nos acompanha. Pois é, Patrícia, hoje tem audiência pública lá na Câmara, justamente para debater sobre esse projeto que cria, então, um programa aí de férias escolares. A proposta, Pati, tem como objetivo dar suporte às famílias da rede pública durante, o recesso. A audiência, então, será no Centro Cívico, ali na Câmara de Londrina, com participação presencial e também online, viu? O projeto prevê atividades recreativas, esportivas e também culturais, ou seja, não tem caráter pedagógico, viu, Pati? Apesar de um parecer apontar possível inconstitucionalidade, a comissão decidiu, então, ampliar o debate à população também, A Secretaria de Educação também apontou aí dificuldades operacionais, mas então esse debate deve esclarecer o que os vereadores pensaram em propor para esse projeto, E a população também, claro, pode participar. A expectativa é que a audiência ajude na decisão final sobre esse projeto. Então, hoje, às 7 horas da noite, tem audiência pública na Câmara, ou seja, é aberta à população, dá para participar presencialmente ou também online. A gente colocou mais detalhes aqui no nosso portal. Quem quiser conferir é só acessar tarobá.com.br. Obrigada, Laís Magalhães, ela que volta daqui a pouquinho para falar para a gente como é que vai ficar o tempo nesse começo de semana. E a população deve participar mesmo, Edson? São iniciativas aí, concordando ou não, que tem que ter a participação popular. Sempre quando a gente fala de audiência pública, Patrícia, eu acho que é importante a participação. Então, quando a gente fala das férias, às vezes a criançada em casa ou tá brincando na rua, os pais, nossa, a gente precisa ali levar para algum lugar, e é uma ótima iniciativa, como a gente fala também todos os anos das atividades da Biblioteca Pública Municipal. Exatamente. Também. E, gente, depois do 7º mutirão de combate à dengue em Londrina, só nos primeiros meses, nós estamos terminando ainda o 2º mês de 2026, Tarobá Cidade reforça o alerta da Secretaria de Saúde. O município registrou mais de 2.100 notificações de casos suspeitos desde o início do ano até agora. E o novo boletim epidemiológico confirmou 130 casos da doença, enquanto outros 507 exames seguem em análise laboratorial. Hoje a gente recebe aqui Nino Ribas, ele que é gerente de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde, nosso convidado. Obrigada, Nino. Saiu das ruas direto para o cenário do Tarobá Cidade. Bom dia. Bom dia, obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. Vocês estão realmente numa verdadeira força-tarefa. Todo final de semana vocês estão realizando esses mutirões que vocês chamam de dia D mesmo, de combate. São muitos Ds nesse alfabeto aí, Nino? Exatamente, Desde o começo do ano de 2025, o plano de governo da secretária Vivian Feijó era segurar realmente os casos de dengue, porque nós sofremos muito em anos anteriores. 2024 foi um ano com muitos casos, muitos óbitos, e isso trouxe bastante consequência para o município. Então, nós potencializamos várias ações nesse plano de governo, e já em 2025 a gente startou várias ações, dentre uma delas, os dias D, que é uma forma de você propiciar a população a retirar criadouros do mosquito do quintal. Então, desde então, a gente manteve esses dias D de algumas periodicidades maiores, outros menores, e agora em 2026, dando certo o resultado, nós reduzimos em mais de 80% os casos em relação a 25 para 24, e seguimos essa redução. Hoje nós estamos com 70% de 26 para 25 ainda assim. Bom. Então nós tivemos a ideia de manter esses mutirões de forma semanais, de acordo com o cenário epidemiológico do município. Ô Nino, com relação a números, nós temos o Lira, que ainda é feito pela Secretaria de Saúde, só teve uma mudança ali na forma de coleta, acho que quadrimestre, trimestre, Nino? E com relação à taxa de positividade, como é que está hoje Londrina nesses dois indicadores? O Lira, ele é uma ferramenta preconizada pelo Ministério da Saúde. Em anos anteriores, um único para avaliar a densidade vetorial do mosquito, Então, assim, qual a proporção de mosquito que eu tenho dentro do município? E hoje o Ministério traz uma ferramenta nova, por isso que o Lira ele acabou sendo, não substituído, mas servindo para outro indicador. O Lira hoje ele nos direciona a saber quais são os depósitos predominantes do Aedes dentro do município. Só mudou então a utilização do Lira hoje? Isso, O que a gente tem hoje de forma para avaliar, mensurar a densidade de vetor, a quantidade de mosquito que eu tenho nos territórios, são as armadilhas ovitrampas.
Então, Londrina hoje tem 100% do seu território monitorado com armadilhas ou vitrampas, num raio de 300 metros, dentro de uma para outra, que nos dá a densidade vetorial. Então, a gente atua também em cima desse resultado. Então, hoje nós temos um georreferenciamento muito fidedigno, atualizado diariamente, né, numa imagem onde todas as equipes de campo podem observar, onde pontua os casos notificados e a proporção de mosquito no território. Então, isso faz com que a gente age de forma mais assertiva, os mutirões ocorram de forma mais assertiva. Então, são tecnologias que o próprio Ministério vem trazendo e o município vem incorporando dentro da sua rotina. Quando a gente fala de dengue, de um lado, tem gente que torce o nariz e fala, mas de novo vai falar de dengue? A impressão que se tem é de que a população já tem, entre aspas, um domínio, um conhecimento sobre os riscos, sobre aonde está o criadouro, o vetor, enfim. Mas os números indicam que ainda é preciso, e a presença de vocês nesses mutirões mostram também focos ainda, né, Nino? O que acontece? A população não consegue sozinha ou o mosquito realmente ele foi, ao longo dos anos, sofrendo mutações e se adaptou ao ambiente onde até em água limpa hoje a gente encontra e está fora de controle? Nós estamos tratando de um ser vivo adaptável, que luta pela sua permanência da sua espécie no meio ambiente. Então, a fêmea do Aedes, ela se adapta muito ao nosso meio. Então, antigamente, quando eu entrei em 2002 para trabalhar no combate à dengue, o mosquito se proliferava só em água limpa e parada, né? Tinha que ter ali. Hoje não, hoje o simples fato de você ter a umidade presente no recipiente, ela é atraída pelo dióxido de carbono que nós exalamos ao transpirar e que aquela umidade exala pela questão da própria água ali que libera. Então, ela não precisa da água para desovar, ela desova naquela umidade. E ali vai secar muitas vezes, esse ovo vai perdurar por mais de um ano. E o primeiro contato com a água, em 30 minutos, esse ovo eclode. Então, ela vem, sim, criando adaptações, se proliferando em águas com produtos químicos, se a água for predominante. Então, ela vem se adaptando. Então, a importância da população entender de receber o agente de endemismo na sua casa. Porque o agente é capacitado para dar essa orientação. Olha, por mais que você não tenha água parada, mas você deixa aquele balde para armazenar água de chuva, por mais que você usou ele no sapo, você colocou ele de volta, a umidade ficou ali. Então a fêmea vai desovar, várias fêmeas vão desovar. E na próxima chuva vai eclodir, novas gerações de mosquitos vão nascer. Então receber o agente, a gente fala que é o home care do SUS, né? É o SUS da sua casa, né? Você não precisa sair da sua casa para ter a visita do SUS, o agente leva para você. Então é de extrema importância justamente por isso, para ter esse conhecimento e inibir todas as formas do seu imóvel de proliferar um mosquito que pode picar você ou alguém da sua família. Ô Nino, então esses cuidados, né, que a Secretaria de Saúde sempre passa as orientações, falava-se uma vez por semana, esse cuidado vai ter que ser mais diário? A gente orienta, no mínimo, uma vez na semana, partindo do pressuposto que o ciclo evolutivo é de 7 a 10 dias do mosquito. Então, do ovo até o mosquito adulto, em torno de 7 a 10 dias. Então, se eu fizer uma varredura, né, se eu fizer uma vistoria no meu quintal, uma vez por semana, eu vou ter o controle de que não ocorrerá novas proliferações de mosquito ali naquele entorno. Que tipo de situação mais inusitada, vou usar essa palavra, que vocês encontraram aí nesses mutirões, Nino? A presença de focos em um ponto em que vocês jamais imaginariam ali. É o que vem crescendo agora. A gente tem certos criadouros que já são historicamente problemáticos na cidade. Objeto descartado no quintal, água de chuva, né? Que é corretamente, é ambientalmente correto você armazenar. Mas de que forma que você trata aquele recipiente depois que você usou a água? Você secou, você passou um produto químico, né? Então, assim, isso já é de rotina, essas problemáticas. Mas recentemente nós encontramos num banheiro, numa edícula, ali no box, no cantinho do box aqui. Nossa. Como a pessoa não tinha rotina de tomar banho naquele local, né? Tomou banho há 15, 20 dias anterior e aquela água ficou ali e acabou proliferando. Então, são locais que a gente vê que o mosquito está buscando. As bromélias, né? Existem estudos anteriores, aí, antigos, que falavam que a bromélia libera um pH da água que inibia a eclosão do mosquito. Então, assim, até desovava, mas não se completava o ciclo evolutivo. Hoje, não. Ela se adaptou àquele pH diferente daquela água, então ela está utilizando aquela planta bromélia, que é uma planta linda, como berçário. Então, o que nós seres humanos temos que fazer? A gente tem que tentar restringir ao máximo esses locais.
né, para a gente poder ter uma densidade de vetor menor, porque não tem outra forma de transmissão a não ser pela picada do mosquito. E os drones, Nino? Foi algo que eu achei muito interessante na última pauta da saúde lá na prefeitura, né? Inclusive a gente fez imagens desses equipamentos e tudo mais. O quanto que eles estão ajudando realmente nesse trabalho do dia a dia? Os drones foram intensificados em 2025 já, em uma parceria com a Universidade Estadual de Londrina. Nós temos uma parceria muito grande com o CCB, lá o Centro de Ciências Biológicos, o professor João Zeck, que nos auxilia muito nessa investigação das novas adaptações do mosquito, a morfologia do Aedes. E agora nós adquirimos 2, né? Nós investimos e fizemos a compra para o setor de endemias de 2 drones, com uma imagem, uma resolução perfeita, que a gente consegue identificar os criadouros. Ele não vem, muita gente está falando, vai passar veneno com o drone. Não, o drone ele vai servir para identificar criadouros que o agente não consegue detectar durante a sua vistoria. Então, a caixa por exemplo, uma piscina lá na casa, fechada, imóvel fechado. Uma calha. Então, o drone, quando a gente tem um aumento de número de casos num território e o agente faz a vistoria e mesmo assim não reduz, a gente vai utilizar o drone como ferramenta para sobrevoar essa área, para identificar potenciais criadores que estão ali propiciando a proliferação do mosquito. Vocês ainda estão multando em alguns casos? Teve ano que até o Ministério Público entrou nessa história aí. Existe uma lei municipal, Lei 8.815, que ela nos respalda em atuar, ou notificar e multar o responsável do imóvel de acordo com o que ele propõe ali. Então, a gente busca, claro, conscientizar a população, levar a população o conhecimento de que é a saúde dele que está em risco. O mosquito dificilmente vai nascer na sua casa e vai sair picar o cara no raio de 100 metros. Ele vai ficar ali no raio de 50 metros, porque ele tem tudo. Ele tem sangue, ele tem local, tem local para desovar. Então, ela vai ficar, na maioria das vezes, na sua casa. Então, a gente, sim, multa, se for preciso, mas trabalhamos com mais ênfase na questão educativa, de ensinar a população a tomar as medidas corretas. Próximo mutirão, Nino, próximo final de semana? Estamos avaliando. Como eu disse para vocês, o nosso diagnóstico ele é periódico e eficaz. Então, assim, vamos abaixar os casos desse final de semana, vamos avaliar o cenário da semana. Lá para quarta, quinta-feira, a gente já tem assim, aquele bairro Y está chamando a atenção. Então, vamos intensificar o trabalho ali. Hoje é muito precoce ainda. Mas eu quero desejar um ótimo trabalho, porque o que vocês fazem, com certeza, nas ruas de Londrina, faz muita diferença, né, no cenário, nos números aí. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Nino. Boa semana. E os acidentes e as mortes nas rodovias paranaenses caíram durante o carnaval deste ano em comparação com 2025. Os acidentes passaram de 89 para 76 e as mortes reduziram de 17 para 9. Os registros de embriaguez também tiveram queda, segundo a Polícia Militar. Por outro lado, infrações como a falta do uso do cinto de segurança e das cadeirinhas para bebês e crianças tiveram crescimento de mais de 20% no número de autuações. A Operação Carnaval 2026 aconteceu entre os dias 13 a 18 de fevereiro. Alguns números ainda, então, né, remanescentes aí do carnaval, né? Infelizmente, a gente tem sempre esses números negativos nas estradas, né, Edson? Pois é, ainda falta muita consciência para o motorista. 8 horas e 23 minutos, Edson já indo pra rua produzir, né, Edson? Amanhã eu volto. Amanhã às 8 ele volta e eu volto daqui a pouquinho. O intervalo é rapidinho, tem muito mais tarobacidade para você. 8h23, não saia daí, pega lá seu cafezinho e continua acompanhando a gente até às 9 horas da manhã. Saúde em Ação. Oferecimento SSG. Saúde para todos. Agora 8 horas e 25 minutos e não se fala em outra coisa quando o assunto é a busca pelo emagrecimento. As canetas emagrecedoras têm sido usadas indiscriminadamente por alguns pacientes sem o devido acompanhamento médico. O Saúde em Ação de hoje reforça o alerta aos riscos, hoje com o endocrinologista Otton Rafo Souza. Obrigada, doutor Otton, pela presença aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Doutor, caneta emagrecedora já parece que é um assunto batido, mas o alerta, ele nunca é demais, né? As pessoas realmente estão utilizando sem antes procurar um médico, sem antes saber se tem indicação para isso?
Infelizmente isso aí ainda é muito frequente, né? Esse tratamento, a gente até critica o termo canetas emagrecedoras, porque dá a impressão que qualquer um pode ir lá, eu quero emagrecer, vou lá, vou comprar uma caneta emagrecedora. Sim. Mas não é isso, né? Ele é um medicamento muito eficaz para o tratamento do diabetes tipo 2 e também da obesidade. Obesidade reconhecida como uma doença crônica, né? Nós não estamos falando de uma pessoa que precisa perder ali 2, 3 quilos, ou ela quer, seu desejo perder 2, 3 quilos por questão estética, enfim, que é bem-vindo, né? Todo mundo, ninguém vai criticar isso, mas usar um medicamento que foi produzido, feito para uma doença crônica, né? Não faz muito sentido, né? Existem problemas de ficar usando de modo intermitente, né? Então a gente pode até comentar sobre isso. Ou seja, é só para quem tem obesidade, como o senhor falou, e no caso de quem quer perder alguns quilos, tem que ter uma prescrição médica para dizer, olha, você se enquadra ou você não se enquadra, tem que procurar outros tratamentos para emagrecer, é isso? Exatamente, porque é um medicamento de uso crônico, na verdade, né? Então, uma pessoa que precisa perder pouco peso, não vale a pena ela usar uma medicação de uso crônico que, como qualquer medicação, também tem seus riscos, né? Então, a gente pode falar sobre isso. Então, às vezes, não vale a pena aquela pessoa correr um determinado risco de uso de uma medicação, né, com seus possíveis efeitos colaterais, sendo que ela poderia perder peso de outras maneiras, sem necessariamente o uso de uma medicação. Quem utiliza com a prescrição médica tem um tempo limitado para utilizar? Quando que ela deve parar? E o que acontece quando a pessoa também começa por conta e termina por conta? Pois é, então não existe um tempo que ela vai usar, e daí vai parar, né? Isso vai depender muito de cada caso. Como eu falei, é um uso crônico. Tem pessoas, eu diria que até a maioria das pessoas com obesidade ou diabetes tipo 2, elas têm que fazer uso contínuo, né, por tempo indeterminado, porque existe um risco de reganho quando suspende, né? Não adianta nada uma pessoa obesa usar um tempo, perder, sei lá, vamos supor aqui 20 quilos, e ela para o tratamento e ela reganha tudo novamente, né? Então não compensa, não é esse o objetivo. O objetivo é perder e manter a perda de peso. E uma pessoa, né, que não tem a obesidade, ficar perdendo peso, parando e reganhando, isso acaba até prejudicando a pessoa, porque quando ela perde peso, ela perde gordura e perde um pouco de massa muscular. Quando ela reganha só gordura. Ela vai, com o tempo, piorando a sua composição corporal. Ela vai só ganhando gordura e vai perdendo massa muscular. Então, não faz sentido uma pessoa com pouco acima do peso ficar fazendo esse uso intermitente da medicação. Doutor Otto, muito está se falando sobre efeitos colaterais, inclusive a longo prazo desse medicamento. Quais são os principais? Mesmo para quem tem a indicação médica, deve haver um risco, né? Primeiro a gente coloca aqui que são medicações consideradas seguras. Elas, como qualquer medicação, podem ter efeitos colaterais, não quer dizer que vai ter, né? E o fato de usar a longo prazo não aumenta esse risco. Normalmente, o problema, quando surge, às vezes é mais no começo do tratamento, né? Então, que efeitos colaterais que podem surgir, né? Náuseas é muito frequente, em torno de 40% aí das pessoas têm a experiência de náusea, que tende a ir passando com o tempo. Obstipação, né, o intestino preso, ou mesmo diarreia também é relativamente frequente. E a gente tem, o que foi comentado, surgiu até um alerta da Anvisa, né, 2 semanas atrás, com relação à pancreatite. Foi identificado um aumento de notificação de pancreatite, né, isso por médicos que notificam a Anvisa.
E existe mesmo um risco um pouquinho maior, não é um risco grande, mas existe um risco um pouquinho maior de pancreatite ou de cálculos na vesícula que acabam também predispondo a pancreatite, né? Então, para uma pessoa que está obesa ou tem diabetes, que precisa melhorar a sua saúde, a medicação está melhorando a sua saúde, vale a pena correr esse risco. Agora, uma pessoa que não está tanto acima do peso ou né, não tentou outras formas de tratamento menos arriscadas, vamos dizer assim, não compensa correr esse risco, ainda que seja pequeno. E também vem mitos aí, né, doutor, quando a gente trata de uma medicação que é relativamente nova, de que lá na frente podem surgir outras consequências que a gente ainda não conhece. Isso o senhor acredita que seja possível lá a longo prazo? A gente não tem essa resposta porque realmente é um tratamento novo, né? Novo, mas tudo indica que não tenha problemas, né? São medicações feitas para uso crônico. Uma pessoa que tem diabetes tipo 2, ela vai usar por tempo indeterminado. Se ela toma, ela melhora a sua glicemia, ela tem que manter a medicação para manter a glicemia. E você tratar o diabetes, você evita um monte de problemas. Sim. Quando a gente acompanha esses pacientes, a gente vê melhoras em vários aspectos, não é só o peso, né? A gente vê melhora na glicemia, melhora nos triglicérides, diminui gordura no fígado, diminui dores articulares porque diminui a sobrecarga de peso. Então, a gente acredita que no longo prazo é muito mais benefício, né? Nós temos essas medicações já há algum tempo, né? Começou há mais de 10 anos atrás, iniciando esses tratamentos, que eles foram melhorando e mais recentemente a gente teve medicações melhoras, né? A semaglutida, a tirzepatida, né? E aí, então, esse tratamento entrou na boca do povo. Mas a gente já vem usando e a gente não tem visto problemas no uso crônico. Ai, que bom. Mas, doutor, é bom alertar, né, só pra gente encerrar, que não é uma fórmula mágica. A pessoa, mesmo com a prescrição médica para perda de peso, ela tem que mudar hábitos. Ou é só ela ficar usando a caneta que ela vai perdendo peso, não precisa mudar a alimentação, atividade física? Sim, aqui é interessante a gente pontuar o seguinte. Primeiro que essa mudança de hábitos, alimentação saudável, atividade física é para todo mundo, né? Exatamente. É para todo mundo. Também, obviamente, uma pessoa que esteja acima do peso. Agora, a medicação, às vezes, é uma maneira de a pessoa conseguir mudar hábitos, né? Sim. Então, porque às vezes a pessoa tem até uma compulsão alimentar, né? E a medicação melhora isso. A pessoa para de querer doces, alimentos muito calóricos, muito palatáveis. Ela consegue daí ter o controle necessário para mudança de hábito. Então, não é que a medicação não funciona se você não mudar os hábitos. Não, a medicação às vezes é uma ajuda para você mudar os hábitos, né? Em algumas pessoas, né? Em pessoas que têm muita dificuldade. Mas para quem perde a fome totalmente, também tem que se policiar, tem que comer. Exatamente, sim. Por isso aí entra o acompanhamento médico, que a gente vai analisar. Não, peraí, você está comendo muito pouco, a dose está excessiva, nós vamos ter que reduzir dose, né? Então, talvez um determinado tempo, às vezes a pessoa come muito pouco, mas depois o corpo vai se adaptando. Então, por isso que é um tratamento contínuo a longo prazo, não é algo a curto prazo que a gente vai resolver isso, né? E com o médico sempre junto. É um tratamento de saúde, né? Não é como a gente falou aqui, não é, eu quero emagrecer, me dá aí, né? Ninguém vai lá e pede um remédio para controlar a pressão, né? Eu vou controlar a pressão aqui sozinha. A pessoa vai no médico. Sim. A mesma coisa com o excesso de peso, que a obesidade é uma doença crônica. Nossa, doutor, vai surgindo muita pergunta aqui, então volte mais vezes aqui no nosso Tarvacidade. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Gente, então fica o alerta, porque você sempre, tudo que você vai fazer em relação à saúde na sua vida, você tem que antes procurar um médico, né, para
ver se é o seu caso e ter esse acompanhamento adequado. E a minha dica agora dessa última semana de fevereiro é que ainda estamos no começo do ano, que ainda é uma oportunidade muito bacana para a gente refletir sobre as nossas escolhas e o mais importante, começar a fazer mudanças saudáveis e sempre com acompanhamento. Também, gente, é um momento bacana para entender a relevância de cuidar da sua saúde mental. Você já parou para pensar também na sua saúde mental, reconhecendo que é preciso manter o equilíbrio entre corpo e mente. Pensando nisso, a SSG conecta você a profissionais qualificados, como psicólogos, terapeutas, psiquiatras, entre outras especialidades, além dos exames clínicos e laboratoriais. Tudo isso sem cobrar mensalidade fixa, não tem taxa de adesão e não tem carência. Você ainda não é um paciente? Então acessa o QR Code que está exibido aí na sua telinha, está aparecendo aí, aproxima a câmera do seu celular, envie uma mensagem para o WhatsApp e saiba tudo como se tornar um paciente SSG. E claro, sempre que você quiser e puder e pessoalmente agendar o que você precisa tomar aquele cafezinho especial, é só dar um pulinho pessoalmente lá na SSG, gente, porque você sabe, né? SSG, você pode ser um paciente, começar cuidando de você, né? Começar o ano, porque a gente ainda está no começo do ano, cuidando de você, do seu bem-estar com equilíbrio e acessibilidade. SSG é saúde para todos. Vamos voltar com a Laís Magalhães, que tem as informações agora da previsão do tempo. Laís, começamos a semana com o tempo aí, temperaturas bem mais amenas, eu diria, né? Choveu de madrugada, menina? Pois é, Paty, a gente tinha falado na sexta-feira mesmo, né, que essa chuva chegaria agora no fim de semana e aí as temperaturas iriam mesmo diminuir, mas olha, foi bastante. A gente teve o registro da temperatura mais alta do ano na semana passada e agora aqui, ó, a máxima prevista para hoje, por exemplo, é de 28 graus, então realmente uma queda bem significativa. A gente vai ver então como é que está o mapa do Paraná, se tem instabilidade em outras regiões do estado também, se essa temperatura caiu em outras regiões. A gente confere agora. As temperaturas, elas continuam elevadas, assim, acima dos 27 graus por aí, mas a instabilidade continua em todo o estado, viu? Tem chuva prevista para todas as regiões do Paraná. Londrina não é diferente, a gente já amanheceu com o tempo bem fechado, né? A gente confere agora, então, como é que fica essa última semana do mês, né? Pra gente entrar em março famoso aí pelas suas chuvas, né? As águas de março. Pois é, a gente tem chuva nessa última semana de fevereiro e confere agora, então, como é que ficam as temperaturas para hoje e para os próximos dias também aqui em Londrina. Para hoje, máxima de 27 graus, para amanhã, mínima de 20, máxima de 28 graus. E olha só, essa chuva, ela continua durante quase toda a semana, né? Claro que isso pode mudar, mas o sol só deve aparecer na sexta-feira. E claro, ao longo dos dias nós vamos atualizando também, mas tem previsão de chuva. Inclusive o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo para chuvas intensas e esse alerta cobre aqui a nossa região de Londrina. Então tem sim essa previsão de chuva, pancadas de chuva ao longo do dia também aqui na nossa cidade. E nas outras cidades, como é que fica então, Paty? Essa chuva, ela vai estar então presente em todas as regiões mesmo. Maringá, máxima de 28 graus, Curitiba, máxima de 22 graus, Cascavel, máxima de 27 graus e no litoral, máxima de 25 graus. Pois é, essa instabilidade então chegou aqui no Paraná, tomou conta do estado e a gente percebe, né, nas temperaturas. Essas temperaturas caíram bastante, ainda bem, né, Paty? Porque semana passada estava realmente muito calor e a previsão é que essa chuva continue nos próximos dias, pelo menos aqui em Londrina, viu? Também ia falar ainda bem, viu, Laís? Porque apesar de que tem gente que adora o calorão, eu também gosto de calor. Mas quando a gente começa a sofrer, é melhor essa quedinha na temperatura. Muito obrigada pelas informações. A Laís que está atualizando ainda lá no nosso portal, para você que tem alguma viagem aí, hoje ao longo do dia.
Tarobá.com.br é o nosso portal e vamos atualizando. Estamos caminhando aí o último mês do verão, a gente ainda tem uma estradinha aí de verão e aí a gente vai atualizando para saber se vai ser mais ou menos chuvoso, mais ou menos quente. Mas agora é a hora do nosso quadro Eleva Mais Condomínios. Eleva Mais Condomínios. Oferecimento Eleva Mais Eventos. Eventos corporativos de qualidade. O aumento das compras online tem transformado as portarias dos condomínios em verdadeiros centros logísticos. É comum o acúmulo de mercadoria, armazenamento inadequado, entrega à pessoa errada. Seu condomínio está passando por tudo isso? A adaptação à rotina aos novos hábitos, né, tem sido um desafio. E hoje a gente conversa aqui com o Carlos Martins, que é sócio proprietário da JC Tech Soluções, que sempre traz soluções aqui para gente. Bom dia, Carlos. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? É uma adaptação realmente aos novos tempos, eu diria, né? Eu pegar o gancho que tu falou ali, tá? Hoje o setor de encomendas do condomínio é um dos maiores problemas do condomínio, é esse setor, tá? Porque ele não normalmente se entregava para o porteiro, zelador, cria-se uma unidade dentro do condomínio para receber. E isso agora vai se agravar um pouquinho mais, tá? Os condomínios, eles têm um desafio muito grande daqui para frente. O que está acontecendo hoje? Tá? Uma mudança no setor comercial das empresas. É verdade. Tá? Então, muitas empresas, que não é uma venda técnica, que é uma venda de um produto de compra corriqueira, tá? Eles estão transferindo toda a parte comercial deles, lojas, para plataformas de venda. E essas plataformas de venda estão estocando, estão resolvendo o problema com as vendas, o fabricante está conseguindo fazer um preço um pouco melhor por causa disso, porque ele não tem um custo, tá? E a brincadeira, vamos colocar nesse formato comercial, ficou interessante para o fabricante. Para o comprador, ficou também interessante, porque ele vai conseguir comprar com o mesmo valor, ele vai conseguir comprar mais coisas. Então, nós vamos ter o quê? Uma demanda muito alta de encomendas chegando no condomínio nos próximos meses, tá? Isso está indo para o setor de suplemento, setor de moda, está indo isso aí. Plataformas estão se unindo para criar centros logísticos para poder fazer. E o condomínio fica na ponta, a administração do condomínio fica lá com um problema sério, porque muitos condomínios migraram para portaria remota por uma questão de custo, né? Enfim, o motivo cada um teve o seu motivo, e eles não têm alguém para receber a encomenda. E agora? Aliás, Carlos, queria até fazer um parênteses. Na semana passada a gente recebeu aqui o presidente da CODEL, que falou da instalação de centros de distribuição. A gente já tem o Mercado Livre aqui, outras plataformas também de olho em Londrina, né, especificamente, para fazer a instalação desses centros logísticos. Isso é um problema bom, né? Claro, né? A gente tem esse aumento de volume, mas lá na ponta o condomínio não está preparado. Exatamente. O Mercado Livre hoje, na minha opinião, é uma das maiores plataformas de venda do país, né? Você passa ali muita venda. E eles construíram recentemente em Cascavel, tá? Em São Paulo eles aumentaram o tamanho, Curitiba eles aumentaram o tamanho, e eles não estão aumentando à toa. As grandes empresas estão procurando eles, estão terceirizando esse setor de vendas, estão diminuindo o seu custo e estão conseguindo ter o mesmo rendimento. Então, para eles é muito interessante isso aqui, porque quando tu vai comprar um suplemento, você sabe o que você precisa comprar, você já entende. Uma roupa não é uma venda técnica, né? É verdade. Então, a venda técnica ainda, eu acredito que vai ficar ainda humanizado. E loja física, exatamente. Aonde que entra a Vexpress? Esses dias eu tive uma conversa com vários síndicos e nós conseguimos chegar nesse consenso assim. Nós somos uma empresa que fazemos a gestão de encomendas dentro de um condomínio. É como se o condomínio terceirizasse o setor de encomendas. E nós utilizamos o armário inteligente para colocar em prática essa gestão. Poderia ser, de repente, outra tecnologia, se existisse uma outra tecnologia, nós estaríamos usando uma mais de ponta. Mas hoje o armário inteligente, ele é o que tem de melhor para receber encomenda dentro do condomínio. Tá? O que faz total diferença é isso, é a gestão. Então, o que nós combinamos com o condomínio? Rastreabilidade.
A partir do momento que essa encomenda entrou no armário, pode ter certeza que vai chegar na mão do morador. Mesmo que entregue errado, mesmo aconteça o que acontecer, tá? O outro morador, por engano, levou a encomenda para dentro do apartamento dele. Nós temos rastreabilidade. E é isso que nós prometemos ao condomínio. Tirar essa dor de cabeça do condomínio, que é uma dor de cabeça tremenda do condomínio, tá? Quem é síndico aí que está ouvindo sabe do que eu estou falando. É verdade. Tá? E o armário inteligente, como eu sempre falei, ele por si só, se ele não tiver um software muito bom, ele vai resolver parcialmente o problema do condomínio. Se o condomínio não interferir nele a todo tempo para resolver os problemas de erro humano, tá? Ele não vai ser tão eficaz. E no nosso caso, nós temos um software que corrige esse erro humano. Essa é a diferença da Vexpress hoje no mercado. Então, para todo mundo entender, eu tenho falado durante todas as semanas aqui da Vexpress, vocês colocam um armário lá e se tiver portaria remota, o que vai acontecer então? Chegou uma encomenda, por exemplo. Então tá, eu coloco o armário antes da porta principal, que dá acesso ao condomínio, para o condomínio ter segurança e não ter pessoas estranhas dentro do condomínio, né? Quando chega o entregador, ele vai interfonar. A portaria remota vai perguntar quem é, você visita, é entregador. Ok, abre-se a primeira porta, o armário inteligente está praticamente na frente dele, ele faz a entrega, para sair o entregador aperta uma botoeira, onde a porta se abre sozinha e ele vai embora. É muito simples, é menos de 2 minutos ele fez uma entrega. Coisa que se ele fosse aguardar o morador, se ele estiver no condomínio, ele vai ter que aguardar uns 5, 10 minutos para o morador descer, entendeu? Você falou da chuva, um grande problema na chuva, os motoboy. A moçada está com pressa, está cheia de encomendas, muitas vezes ele não consegue esperar o morador, ele vai para frente, essa entrega vai ser entregue em outro dia, às vezes o morador precisa urgente dessa encomenda. Então o armário inteligente eu vejo que é um investimento baixíssimo para uma solução que ela é complexa se não for utilizar uma tecnologia boa, entendeu? E aí, a partir do momento que o entregador coloca a encomenda, aí o software começa a agir. A hora que ele colocou a encomenda dentro do armário e fechou a porta, o armário manda um aviso para o morador com código e o morador retira durante o dia, a hora que ele chegou em casa. As pessoas não estão mais em casa, as pessoas estão na correria, né? Inclusive as encomendas elas estão sendo entregues em horários assim meio estranhos, né, Carlos? Eu me espantei quando eu ouvi isso, mas 1h30 da manhã a moçada está fazendo entrega 1h30 da manhã, que é o horário que ele conseguiu. São entregadores, normalmente eu vejo o Mercado Livre, no grande centro, a moçada realmente, eles cumprem o prazo de entrega, né? Eles estão entregando madrugada, estão entregando, e como é que vai acordar o morador? Sim, né? Sábado, domingo a gente está vendo. Sábado, domingo então, coisa que eles não faziam anteriormente, mas o volume de encomendas subiu demais. Se ele não fizer isso, ele não dá conta. Então ele tem que ir muitas vezes fora do horário mesmo, ele não tem muita escolha, o entregador, entendeu? E aí o armário ele não ocupa muito espaço no condomínio? Mínimo. Então vamos colocar aí um condomínio de 120 apartamentos, tá? Ele vai ocupar um espaço de 1 metro somente de largura por 2 de altura. Tá? Praticamente, se você for analisar, o tamanho de uma porta. É verdade. O tamanho de uma porta. Tá? E nós solucionamos todo o problema de encomendas com um armário tamanho de uma porta que cabe facilmente na entrada do condomínio, numa eclusa, enfim, né? O lugar que o condomínio consiga alojar ele ali, tá? Que bacana, Carlos. E pra gente encerrar, você continua com aquele desafio dos 30 dias? 30 dias. Se eu não resolver o problema, você não me paga nada, nem frete. Tá? Sem taxa, sem nada, tá? Faz o teste. Fala assim, será que é tudo isso? Faz o teste, né? Você vão comprovar que a solução é muito eficiente, tá? Dificilmente esse armário eles vão recusar o armário, tá? É uma solução que ele pode tirar. O morador chegou 11 horas da noite, chegou de madrugada de viagem, tá? Ele teria que esperar até outro dia, muitas vezes, para pegar uma encomenda. Ele pode retirar imediatamente. Então, essa facilidade, tá? Traz um conforto para o morador, né? Então, o investimento é muito baixo e o desafio é esse aí mesmo. Olha, eu quero te agradecer, volte mais vezes, porque esse bate-papo aqui ficou bem claro pra gente entender como é que funciona o armário inteligente. Obrigada, Carlos. Obrigado pela oportunidade, Patrícia. É isso, gente, para resolver de vez esse problema com encomenda no seu condomínio. Esse armário inteligente da Vexpress é o único armário 100% autônomo do mercado, onde, como o Carlos explicou, toda a gestão de entregas e retiradas é feita pela própria empresa, sem depender da portaria.
e se no seu condomínio não tiver portaria, ainda bem, né, que não precisa dela, ou da administração do prédio. Quantas vezes você que é síndico teve que ir lá receber uma encomenda porque o morador não estava em casa? Então, a administração não precisa se envolver, porque a Vexpress cuida de tudo, desde o recebimento até a retirada, com segurança, rastreabilidade, que é a palavra-chave, e praticidade também para o morador. E olha, o Carlos falou aí, hein? Para comprovar a eficiência da tecnologia, o seu condomínio ainda pode testar gratuitamente por 30 dias. Eu não sei até quando que eles vão fazer esse desafio para você. Se você, síndico morador, não aprovar, o armário é retirado sem custo algum, mas eu tenho certeza que o seu condomínio vai querer um desse lá dentro. Confere só aí no VT. O condomínio tem esse problema? Encomendas extraviadas, pacotes entregues no apartamento errado, fila de entregadores travando a entrada, funcionários sobrecarregados ou nem existem. E quem leva a culpa, síndico ou a administradora? Com a JCTEC você tem soluções de lugar a organização. Conheça a Central de Logística Autônoma. Entregas monitoradas por vídeo, relatórios automáticos e rastreabilidade total. Sem erros humanos, sem confusão e sem sobrecarga. Simplificamos a rotina do seu condomínio. Agilidade, segurança e eficiência. Teste grátis por 30 dias e sem pagar nada. Bem-vindo à nova gestão de entregas. Topa o desafio? É isso, gente. Seu condomínio pode sair na frente, porque essa questão da encomenda só tende a se agravar, né? É a Vexpress, tecnologia que facilita a vida no seu condomínio. Siga então no Instagram a JCTEC Soluções e saiba mais. O QR Code do Instagram da JCTEC é esse aí que está aparecendo na sua tela. Inclusive lá tem mais informações sobre a tecnologia Vexpress e aí você pode fazer o teste por 30 dias. Mesmo que você não seja síndico, fala lá com o seu síndico, fala, ó, vim lá no Tarobá Cidade, vale a pena, já que é a minha encomenda, eu sempre tenho problema, você vai ver que vai ser a solução no seu condomínio. 8h52, daqui a pouquinho a gente tem as últimas informações no Tarobá Cidade e o resultado do nosso sorteio de hoje. Quem será que vai levar o voucher da Performance? R$150 em compras, hein? Já já eu te conto, não sai daí não, eu volto já. 8h54, Tarobá Cidade volta com uma dúvida que eu tenho certeza que, se você é pai e mãe, você enfrenta. E é uma decisão que cedo ou tarde vai ter que tomar. Qual é a idade ideal para dar o primeiro celular para o seu filho? Uma pesquisa feita com mais de 10 mil crianças revela que quanto mais cedo o acesso, maiores os riscos para a saúde física e mental. Aos 16 anos, a Kathleen usa o celular para jogar, acessar redes sociais, conversar com amigos e também para estudar. Ela ganhou o primeiro aparelho aos 6 anos. A minha mãe já me deixou de castigo, eu fiquei quase 30 dias sem celular. E como é que foi ficar sem celular? Não tinha muito o que fazer, aí saía para brincar, sei lá, saía pra rua. Aos 8, o irmão Lorenzo também tem um celular. No caso dele, o aparelho passou a fazer parte da rotina aos 5 anos de idade. Por que é importante ter o celular? Pra estudar. Você só estuda no celular? Eu jogo um pouco. Joga um pouco? Você mais joga ou mais estuda? Mas eu jogo. A mãe supervisiona tudo e impõe limites para o uso diário. Eu instalei um aplicativo no celular deles e eles têm essa ciência do uso desse aplicativo, onde eu controlo os acessos, os aplicativos baixados, o tempo de uso. Eu consigo limitar o tempo de uso, inclusive por aplicativo. Um estudo recente demonstrou que quanto menor a idade da criança a usar o celular, maior risco à saúde. Crianças de 12 anos, por exemplo, que já possuem um smartphone, têm mais sintomas depressivos, maior risco de ter obesidade e dormem menos do que aquelas que não têm um aparelho. O estudo analisou dados de mais de 10 mil adolescentes durante 6 anos. Aqueles que possuíam um celular tinham 30% mais chances de desenvolver depressão.
40% de ter obesidade e 60% mais chances de desenvolver distúrbios do sono. O que a gente tem observado já há muito tempo é que quanto mais cedo esse telefone celular entra, ele também afeta o desenvolvimento cerebral da criança. Depois que passamos a primeira infância e começamos a se direcionar lá para a pré-adolescência, você tem uma série de elementos que já são sinais claros do quanto que essa exposição, ela no fundo, roubou tempo importante de interações presenciais tão significativas para o desenvolvimento, então, e para a nossa maturação cerebral. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda limites de tempo de tela e uso supervisionado. Para crianças de 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia. De 6 a 10 anos, entre 1 e 2 horas. Adolescentes, entre 11 e 18 anos, o tempo máximo recomendado é de 2 a 3 horas. Esse é outro assunto que a gente sempre tem que bater na tecla. A gente já trouxe até aqui no Tarobá Cidade a crise de abstinência das crianças quando elas ficam sem o celular, né? Ficam de castigo, tira o celular. Então isso é um grande risco aí. Vale essa decisão, de repente, ser adiada para dar o primeiro celular para o filho. Às vezes a gente, como pai e mãe, sente aquela dorzinha, as outras crianças têm, mas pensa lá na frente na saúde mental das crianças. Vamos saber então quem ganhou o sorteio de hoje, nosso voucher lá da Performance. Você vai buscar o seu vale compras de R$150 lá no Shopping Boulevard, mas você tem que pegar o voucher aqui na recepção da Tarobá, hoje ainda, se você quiser, em horário comercial. Estamos lá no nosso chat. Oh, meu Deus do céu. Quem ganhou, hein, Chica? A Lorena Catarina foi a escolhida. Quero ganhar o voucher. Teve bastante participação hoje. Muito obrigada pelas participações. Muito obrigada por acompanhar a nossa programação também no nosso chat, no nosso canal do YouTube, no nosso portal tarobá.com.br. Você, Lorena, pode pegar então o voucher hoje ainda, se você quiser, aqui na recepção da Tarobá. Lembrando que o shopping abre a partir das 10 horas, né? Então você pega o voucher aqui, vai lá e pega o seu presentão, R$150 e ó, vai aderindo aí à moda fitness. E o Tarobá Cidade de hoje tá ficando por aqui, segundou, né? Estamos só começando a última semana do mês de fevereiro, estamos no período aí do último mês do verão. Vamos curtir bastante a nossa semana, superar os nossos desafios e sempre pensando positivamente, pensando muito no momento, né? Para você viver intensamente. Claro, a gente tem que projetar o nosso futuro, mas não vamos exagerar nas preocupações, porque o futuro ainda não chegou. Vamos pensar no hoje para a gente ser mais feliz? Eu desejo para você uma semana abençoada. Volto amanhã ao vivo, a partir das 8 horas, com muita informação, os nossos quadros queridinhos. E ó, em março tem muita novidade aqui no nosso Tarobá Cidade, viu? Novos quadros, novas informações. Um beijo no seu coração, ótima semana. Fique com Deus.